Salmo de número 32. Diz assim a santa palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas. Quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós, todos que sois retos de coração. Amém e amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa aplicar em nossos corações essa palavra. Que pelo Espírito, por intermédio da palavra, sejamos alimentados, fortalecidos, como temos pedido em oração nesta noite, em nome de Jesus. Conforme nos apresenta o título deste salmo, este é um salmo de Davi. Possivelmente, historicamente, Davi escreveu este salmo depois que escreveu o Salmo 51. Apesar do Salmo 51 na Bíblia estar à frente deste, historicamente, os estudiosos afirmam que este salmo foi escrito depois do 51. Este é um salmo didático. É um salmo onde Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus e também pela experiência que ele vivenciou de perdão, de bênção do Senhor, ele escreve este salmo. Acima de tudo, esta é uma porção da santa palavra de Deus. Por isso que é um salmo didático, por isso que é um salmo de instrução, porque a palavra do Senhor, ela nos instrui, ela nos edifica, ela nos alimenta. E, meus amados, neste salmo nós encontramos basicamente duas verdades, duas lições sobre a felicidade, sobre a bênção, sobre a bem-aventurança, sobre ser mais que feliz, porque esta é a palavra que inicia o salmo, bem-aventurado. No original hebraico, esta palavra está no plural. É como se ele quisesse dizer assim: felicidades tem este homem. Este homem é de forma múltipla feliz. E o salmista então nos apresenta duas verdades sobre esta tão profunda felicidade. Ele vai mostrar em primeiro lugar a causa da felicidade. O que é que causa a felicidade na vida de um ser humano? É possível sermos felizes? É possível sermos abençoados neste mundo marcado por tantas lágrimas, por tantas tragédias, por tantas decepções, por tanta dor, por tantas tentações, por tantas dificuldades? É possível sermos bem-aventurados, felizes? Aonde encontrar a felicidade? Como ser feliz? O que causa a real felicidade? E antes de dizermos a causa da felicidade, meus irmãos, à luz do que o salmista afirmou, é possível também afirmarmos que não é feliz o mais belo, porque ele não diz bem-aventurado o mais bonito, o mais belo, o que tem, esteticamente as melhores roupas. Este necessariamente não é o feliz.
A felicidade não está na beleza estética, na aparência. Ele também diz que não é mais feliz, ou melhor, não é feliz meramente o inteligente. Ele não diz assim, bem-aventurados inteligentes. Há tanta gente inteligente, mas vive num fosso de infelicidade. Tanta gente realizada intelectualmente, academicamente, mas não desfruta de felicidade. Ele não diz assim, os mais sábios, ou melhor dizendo, os mais inteligentes, os academicamente superiores são os felizes. Ele não diz, por exemplo, que os mais ricos, os mais endinheirados, os mais afortunados são os bem-aventurados. O Salmo não começa afirmando bem-aventurados ricos. Tem tanta gente cheia de dinheiro, mas com o coração tão cheio de amargura, de infelicidade, de tristeza, de depressão. O salmista, ele vai nos mostrar que a felicidade é alcançada por aquele que desfruta da misericórdia de Deus. Feliz, abençoado, é quem teve um encontro salvador com este Deus maravilhoso. Veja, irmãos, como ele define felicidade, no verso de número 1, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Felicidade está na vida do ser humano, que por misericórdia encontrou perdão dos seus pecados. A felicidade está na misericórdia de Deus, e esta misericórdia nos alcança com perdão. Ele diz, este sim, é bem-aventurado. Mesmo que ele não seja rico, belo e muito inteligente, ele tem bênção, ele tem felicidade, porque a misericórdia de Deus o alcançou, a graça de Deus o perdoou. Ele é feliz, porque foi liberto dos pecados e teve a alma restaurada pela graça de Deus. E nada, nem ninguém, nem coisa alguma neste mundo é capaz de proporcionar na vida de um ser humano o que a misericórdia e a graça de Deus proporciona. A misericórdia de Deus, ela é perdoadora. Ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O que tem poder de cobrir os nossos pecados, à luz de toda a Bíblia, irmãos, é uma coisa só: o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, a sua justiça conquistada na cruz do Calvário. Feliz, abençoado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. No versículo de número 2, observe aí por favor na sua Bíblia, ele continua afirmando a felicidade. É interessante que em apenas 2 versículos, ele usa a mesma expressão para enfatizar qual a causa da felicidade. Em segundo lugar, no verso 2, ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Feliz, mais do que feliz, abundantemente abençoado, é o homem que por causa da misericórdia de Deus é declarado perdoado, inocentado, livre de condenação. Este é feliz, em cujo espírito não há dolo, não há engano, não há insinceridade. Portanto, meus amados irmãos, o salmista Davi, como profeta de Deus, está anunciando que é feliz o ser humano que por graça, por intermédio da fé, neste Deus maravilhoso, alcançou a salvação. O que nos torna felizes é alcançarmos pela graça a salvação que há em Cristo Jesus, é ter a vida transformada, os pecados perdoados e a justiça de Deus nos cobrindo. O salmista Davi, ele nos ensina a respeito da justificação pela fé. É a maneira como o Antigo Testamento anuncia esta preciosa doutrina, que nós somos declarados justos e livres da condenação, não por nossos méritos, não por nossos feitos, não por nossas obras. Somos declarados salvos, perdoados pela graça de Deus em Cristo Jesus. E é feliz quem desfruta de maneira viva, pessoal, real, esta realidade. Ele foi perdoado. Ele foi coberto pelo manto da justiça, da graça e da misericórdia de Deus que há em Cristo Jesus. É interessante, irmãos,
Porque quando o apóstolo Paulo, ele vai ensinar a igreja de Roma, ele escreve a carta aos romanos, e quando ele vai ensinar, quando o apóstolo Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai falar a respeito da salvação pela graça, o texto que ele cita do Antigo Testamento é exatamente o Salmo 32, versículo 1 e versículo 2. Paulo então escreve à igreja de Roma dizendo: olha, irmãos, o que eu estou afirmando aqui, de que pela graça nós somos salvos por meio da fé, através da obra de Cristo, que garante perdão, salvação. Esta verdade que nos torna abençoados, ela já foi pregada no Antigo Testamento, não é nenhuma novidade. Deus nunca mudou de maneira de agir, de salvar. Ele sempre salvou através do Cordeiro, Jesus Cristo, tanto na vida dos crentes no Antigo Testamento, como nos crentes também do Novo Testamento. Só para nós observarmos, depois a gente volta para o Salmo, mas eu queria que você observasse Romanos, para não ficar só nas minhas palavras. Veja o que o apóstolo Paulo diz, a partir do versículo de número 5. Romanos, capítulo 4, versículo 5. Mas, ao que não trabalha, porém, faz o que, igreja? Crê naquele que justifica o ímpio. O ímpio é justificado não por seu trabalho, não é mérito, não é salário, é graça, é Cristo conquistando para nós o perdão, a bênção, a real felicidade. Observemos, ele diz: a sua fé, a sua confiança em Cristo é atribuída como justiça, final do versículo 5. Vejamos o verso 6. E é assim também que quem declara a igreja? Davi já havia declarado que não é por trabalho, não é por obra, não é por mérito, é por misericórdia, por graça, que os pecados são perdoados, que a vida é salva, a graça nos cobre e nos livra da condenação eterna. E é assim também que Davi declara, porque é o mesmo Espírito. O Espírito que ensinou a Davi é o Espírito também que instruiu Paulo. E este mesmo Espírito está nos instruindo nesta noite, em nome de Jesus, para entendermos que em Cristo somos abençoados, que em Cristo somos felizes, que em Cristo somos mais do que felizes, porque a misericórdia nos alcançou, o perdão nos envolveu. Mesmo que tenha problemas e dificuldades, ausência de recursos, somos felizes, porque quem tem Jesus tem perdão, tem salvação, tem paz, tem bênção, tem alegria, tem esperança, tem a real felicidade. E é assim também, continuando aqui, o verso 6. E é assim também que Davi declara: ser o que, igreja? Bem-aventurado a quem Deus atribui justiça. Deus atribui justiça, ou seja, Deus atribui que você é justo, livre da condenação, não por causa de obras, independentemente de obras. E no verso 7 e no verso 8, ele então cita Salmo 32, versículo de número 1 e 2. Vamos juntos, bem forte, ler os versos 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecados. Portanto, voltando para o Salmo 32, a causa da felicidade é a salvação pela graça. Não adianta beleza, riqueza, conquistas materiais e intelectuais sem a salvação pela graça em Cristo Jesus. Você é feliz, você é abençoado. Eu não estou perguntando se você é rico, belo, bem-sucedido intelectualmente, academicamente.
Eu estou perguntando, você é feliz? Você é abençoado? E o texto responde que só é feliz e verdadeiramente abençoado quem experimenta a salvação providenciada pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Ele recebeu de graça, sem mérito. Ele tem o que não merece: perdão, justificação, livramento da ira vindoura, tudo isso pago, declaradamente, garantidamente paga, não por mim pecador, mas por aquele santo inocente que me substituiu naquela cruz, recebeu o abandono de Deus, para que eu e você, pela fé, por meio da fé, firmado na graça, recebêssemos o abraço de Deus, o acolhimento de Deus e a bênção de Deus. Mas, irmãos, voltando para o Salmo 32, o salmista também mostra-nos não apenas a causa da bênção, que é Cristo e a sua graça, mas ele mostra-nos o caminho que ele precisou trilhar para receber por graça esta bênção. Portanto, do verso 3 até o final do versículo 11, até o final do Salmo, o que o salmista faz aqui é descrever a sua experiência, de que modo ele obteve esta bênção, esta felicidade. E ele vai nos mostrar 4 passos que ele teve que dar, que ele teve que trilhar para desfrutar desta bem-aventurança. O primeiro, ele precisou reconhecer com humildade o seu pecado. Porque é exatamente isso que nos diz o versículo 3. Observe aí na sua Bíblia, por favor, Salmo 32, versículo de número 3. O salmista nos descreve a sua situação espiritual e existencial, quando ele diz: enquanto calei os meus pecados, enquanto recusei assumir a minha situação de queda, de pecado, enquanto tentei me auto-enganar, ou ocultar, ou negar, enquanto calei os meus pecados, escondi debaixo do tapete da minha consciência, enquanto assim agi, negando, ocultando, o que aconteceu? Envelheceram os meus ossos. Ossos é o que nos estrutura, é a nossa força física. Ele diz que quando o salmista, irmãos, escreveu este salmo, os estudiosos da Bíblia dizem que ele era um jovem ainda. Ele ainda era jovem, mas o pecado adoece, o pecado enfraquece, o pecado nos leva a viver uma vida encurvada. Ele diz: enquanto eu calei, enquanto eu ocultei, enquanto eu ignorei, enquanto eu tentei abafar e silenciar, envelhecer os meus ossos. Ele perdeu não apenas força física, mas força interior, vigor na alma. O pecado desanima. E ele começa, irmãos, a descrever este quadro. Ele diz: olha, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Outra versão diz bramidos. Ele começa a gemer. Não há prazer real. O pecado não traz felicidade verdadeira, alegria. Ele diz que começa a gemer. Mas essa situação de enfraquecimento, de dor, ela também é a ação do próprio Deus. Veja, irmãos, o que nos diz o versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Ele diz que a própria mão de Deus era a mão que castiga, irmãos, porque não há bênção debaixo da vida de um pecador impenitente, que não se dispõe a reconhecer o seu pecado, a sua situação de distanciamento de Deus e de sua palavra. É difícil afirmarmos isso, irmãos,
porque normalmente se fala que Deus é amor, e de fato Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Ele é santo e Ele odeia o pecado, e a sua mão desce contra o pecador que se acostuma com o pecado. Ele diz: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor, o meu ânimo se tornou em sequidão de estio. Eu passei a viver num deserto espiritual, numa seca espiritual. Portanto, meus amados irmãos, o que lemos nos versos 3 e 4 é uma descrição da situação de Davi no seu estado de queda, de pecado. O pecado, irmãos, não respeita títulos. Davi era um rei, mas ele estava sofrendo debaixo das consequências do pecado e do juízo de Deus. O pecado não respeita títulos, não respeita cargos, não respeita posições. É Davi, o rei de Israel. É Davi, o general dos exércitos do Senhor. É Davi, o compositor dos salmos. Mas esse mesmo Davi, por causa do pecado, está sofrendo as consequências terríveis do pecado e do juízo de Deus contra o pecador. Mas o que Davi nos mostra, irmãos, é que só experimentaremos de bem-aventurança se, em primeiro lugar, reconhecermos a nossa situação, a nossa queda, o nosso pecado. Mas, em segundo lugar, o salmista, ele passa então a nos apresentar o segundo passo, quando ele diz no versículo de número 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ele não só reconhece que está no estado de queda, de pecado e de consequências terríveis, mas ele dá um segundo passo. Não basta apenas diagnosticar nossa situação espiritual, é preciso darmos o segundo passo. E o segundo passo é o passo da confissão. É de colocarmos para fora, diante de Deus, aos pés da cruz. Foi isso que ele fez: confessei-te o meu pecado. Ele faz uma confissão pessoal. Ele não fica procurando, como a gente fala, né, bodes expiatórios. Ele não fica culpando outros. Ele diz: confessei-te o pecado é meu, o erro é meu, a culpa é minha. Confessei-te o meu pecado é uma confissão pessoal. É uma confissão sincera. Ele diz: não mais ocultei. Eu não quero viver de aparências, de ocultar aquilo que está me enfraquecendo, me arruinando, me trazendo infelicidade. Eu quero confessar. E ele diz: confessei-te o meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. E diz: confessarei ao Senhor. É uma confissão centrada no Senhor. É uma confissão que coloca diante dos pés do Senhor a sua situação. É interessante, irmãos, quando nós lemos o versículo 5, quando ele diz assim: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o versículo 5, a última frase diz assim: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A esperança para mim e para ti. Olha que quadro. Olha que situação. Ele diz: eu estava gemendo. Meus ossos eram como se estivessem quebrados. Mas mesmo para quem está de osso quebrado e gemendo, por causa do pecado, a esperança, quando não fugimos de Deus, mas nos voltamos para Ele, com sinceridade, com humildade, com fé, na sua misericórdia, na sua graça, no seu perdão. Por isso que ele diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Esse versículo lembra um pouco, irmãos, a história do filho pródigo,
Lembram do filho pródigo? Ele sai de casa, se envolve em pecados terríveis, mas um dia ele cai em si. E ele começa a imaginar o que ele vai fazer. Ele diz: me levantarei, irei até meu pai e direi: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele primeiro cai em si. Porque Deus, irmãos, começa a trabalhar na nossa consciência, nos nossos pensamentos. E ele cai em si. Então ele diz: eu vou me levantar e eu vou até meu pai. Mas ele não só fica no âmbito das especulações e da imaginação. Ele se levanta e vai. E quando ele se dirige para a presença do pai, ele encontra um pai favorável, que na verdade já está disposto a correr ao seu encontro, abraçá-lo, perdoá-lo, restaurá-lo. E este pai, irmãos, é a figura do próprio Deus. Por isso que no verso 6, o salmista diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. O salmo é um encorajamento a nos voltarmos para o Senhor. Sendo assim, todo crente, todo homem piedoso, todo homem que já teve uma experiência com a graça de Deus, ele fará súplicas. Ele não desistirá da oração. Ele não desistirá de clamar ao Senhor. Porque é um Deus misericordioso e perdoador. Mesmo que levantem-se muitas águas. Veja o que ele diz: em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Primeiro ele diz: em tempo de o encontrar. Irmãos, esse tempo de encontrar o Senhor é o tempo da graça. E a porta da graça está aberta. É tempo de clamar ao Senhor, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de confessar os pecados, é tempo de abandonar os pecados e encontrar no Senhor perdão, restauração e a verdadeira bênção e a verdadeira felicidade, que o dinheiro não dá, as conquistas materiais e acadêmicas não dão, mas em Cristo a felicidade. É tempo de buscar, é tempo de clamar, é tempo de orar e é tempo de receber bênçãos sobre bênçãos. Mesmo que venham o transbordar de muitas águas. Águas, na Bíblia, lembra o dilúvio, lembra o mar vermelho, lembra o juízo, lembra a morte. Mesmo nas mais terríveis dificuldades, nós temos um refúgio, um lugar de paz e descanso. E esse lugar é o Senhor, que misericordiosamente nos ouve e nos socorre com a sua graça, com o seu perdão. Mas o terceiro passo, nós vemos no versículo de número 7, quando ele diz assim: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Ele começa então a louvar ao Senhor. Ele reconhece o pecado, ele confessa o pecado e recebe do Senhor o livramento, o perdão. E como fruto desta bênção recebida, ele adora. E ele adora declarando quem Deus é. Ele diz: tu és o meu refúgio, tu és o meu esconderijo nas tempestades, nos dilúvios que venham surgir sobre a minha vida. Tu és a minha arca. Tu és a arca que me salva da ira vindoura, da destruição definitiva. Em ti eu tenho salvação. E como fruto da bênção recebida, da misericórdia alcançada, ele adora o Senhor. Você que recebeu graça sobre graça através de Jesus Cristo, você que mesmo na situação de queda, foi atendido, restaurado, perdoado e levantado. Você foi atendido, restaurado e perdoado. Os seus ossos foram colados. A sua vida foi reconstruída para que você adore e louve ao Senhor, declarando que Ele é esconderijo. Interessante, irmãos, porque o salmista, ele não apenas diz: tu és o esconderijo,
Ele diz: tu és o meu esconderijo. Não basta apenas saber que Deus é esconderijo, tem que ter uma experiência pessoal. Tu és o meu esconderijo, em ti eu me abrigo, em ti estou protegido, em ti estou salvo. Tu me preservas da tribulação. E o que diz a última frase do versículo 7, igreja? Tu me cercas de alegres cantos de livramento. Os livramentos que a tua graça me concede, me faz cantar. O livramento da morte, o livramento do pecado, o livramento da ira vindoura, o livramento do desespero. Os livramentos do Senhor devem nos cercar de cânticos de alegria. Veja, irmãos, como o Salmo começou. Depois dos versos 1 e 2, que ele apresenta o tema do Salmo, ele comenta a partir do versículo 3. Como é que o verso 3 descreve este homem? Descreve este homem gemendo, quebrado. Mas a Bíblia nos mostra que ele foi ao encontro do Senhor, confessando, crendo e recebendo o livramento. Veja agora este novo homem, ele canta de alegria, ele adora, ele jubila na presença do Senhor, porque o Senhor o livrou, o perdoou, o salvou, o restaurou. Bendito seja o nome do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas, meus amados irmãos, nós vamos observar aqui o quarto passo que o salmista dá neste caminho de bênção. É o passo da submissão à instrução do Senhor. No verso de número 8, Deus se apresenta como um mestre. Porque o texto diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Deus, irmãos, é o nosso instrutor. Por sua palavra, no poder do seu Espírito, Ele nos instrui e nos ensina. Ele nos dá entendimento espiritual. Ele nos dá um novo coração. Ele tira as escamas da incredulidade. Nos dá ouvidos abertos para não só ouvirmos, compreendermos, mas não só ouvirmos e compreendermos, crer de todo o coração no seu ensino, na sua doutrina, na sua instrução. O Espírito Santo é o nosso professor, que pela palavra somos edificados e alimentados. Ele diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E Ele está fazendo isso através desse salmo, porque Ele está nos mostrando o caminho da verdadeira bênção. Então Ele diz: eu vou te instruir, você vai aprender. Ele apresenta-se como um mestre que instrui, que ensina, que guia e que observa. Ele diz: eu quero que você ande neste caminho. Eu vou olhar para você e você vai olhar para mim. E eu vou lhe instruir pela palavra no poder do Espírito. E eu não só vou te instruir, te abandonar, eu vou te observar no caminho. Porque eu quero que você trilhe esse caminho com perseverança até o fim. O caminho da bênção, o caminho da santidade, o caminho do quebrantamento. Então é isso que ele está dizendo no versículo 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Diga amém. Você tem ouvido as instruções do Senhor? Você tem recebido a palavra do Senhor? Você tem compreendido qual o caminho que o Senhor deseja que você trilhe? O caminho da bênção, o caminho da verdadeira felicidade. Mas o caminho da bênção, da verdadeira paz e da verdadeira felicidade passa primeiro pelo caminho da humildade, do quebrantamento sincero e da confissão verdadeira. Porque está escrito que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia.
O Salmo, então, irmãos, vai nos mostrar que só existem duas maneiras de nós reagirmos à instrução do Senhor. Ou você ouve e crê, ou você ouve e rejeita. Você pode rejeitar de maneira agressiva, como muitos fazem, zombando, mas você pode também rejeitar de maneira educada. Mas rejeição é rejeição, ou agressivo ou educado é rejeição. Portanto, o que o texto nos mostra, que o Espírito Santo de Deus nos ensina, é que diante da instrução, nós podemos reagir de duas maneiras. A primeira está descrita no versículo 9, quando ele diz o quê? Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então ele está dizendo, é uma linguagem até forte.